Dinheiro é um péssimo chefe, porém um ótimo funcionário, pois ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tira férias, trabalha 365 dias no ano e o melhor de tudo também, não aproveita os feriados para ficar sem trabalhar. Com certeza você já deve ter escutado essa frase em algum lugar e essa frase está intrinsecamente ligado com a questão da renda passiva, recebimento de renda passiva. Antes de mais nada, eu quero saber se você já escutou essa frase. Coloca aqui nos comentários desse vídeo, pausa agora rapidinho, digita aí se você já tinha escutado essa frase. Caso você nunca tenha escutado essa frase antes, não tem problema nenhum. Fica até o final desse vídeo que eu vou estar explicando para você o que são as rendas passivas. Além de tudo, vou te passar duas dicas quentes de renda passiva que você pode começar a desenvolver assim que finalizar esse vídeo e já passar a receber um dinheirinho extra aí para você conseguir pagar todas as suas contas na maior tranquilidade do mundo. Fala, empreendedores e empreendedoras! Tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo, antes de comentar com vocês aqui alguns tipos de renda passiva e também, lógico, explicar o que é a renda passiva, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você, inclusive algo que você vai fazer que vai contribuir com a minha renda passiva. Algo extremamente simples que não vai te custar absolutamente nada. Pausa esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo nesse vídeo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva. E claro também, se você realmente tiver gostado do conteúdo desse vídeo, não esqueça de clicar no botão do gostei, porque assim você ajuda demais. Porque dessa maneira o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade, ele vai compartilhar esse vídeo aqui para cada vez mais pessoas. Com isso você contribui demais com o meu trabalho e me dá a oportunidade para que eu possa apresentar o meu trabalho para cada vez mais pessoas e com isso a gente consiga atingir o nosso propósito máximo, que é levar o conteúdo, o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas. Então, se você quer contribuir comigo nessa jornada, se você quer me apoiar nisso, a coisa mais simples que você precisa fazer é só se inscrever no nosso canal e não deixar de curtir esse vídeo, beleza? Bom, agora que você já está inscrito aqui no nosso canal, já deixou o seu like também para poder apoiar o nosso vídeo, vamos direto para o assunto principal deste vídeo aqui. Antes de comentar com vocês sobre a renda passiva, eu preciso comentar sobre o oposto da renda passiva, que seria, no caso, a renda ativa. Renda ativa vai ser toda aquela renda, todo aquele dinheiro que você consegue fazer, que depende exclusivamente de um trabalho que você vai fazer rotineiramente. É necessária a sua presença em algum lugar, seja através hoje dos meios da internet, né? Seja através de uma reunião do Meeting, uma reunião do Zoom, mas é necessário que você esteja ali presente naquele momento, cumprindo um determinado horário que você vai estar recebendo um salário. Então, alguns exemplos de renda passiva são, igual eu falei para vocês, o salário. Quando você é contratado como CLT, vai cumprir lá o regime como CLT e você tem uma carga horária para você estar cumprindo e algumas funções que você vai estar exercendo no comecinho do outro mês ou no final daquele mês, você vai estar recebendo um salário pelo serviço que você prestou durante aquele mês. Isso daí seria uma renda ativa. É uma renda que você não pode se dar o luxo de não ir ou se dar o luxo de fazer alguma coisa diferente, que você vai ficar sem receber aquele seu dia de salário ou até mesmo correr o risco de ser demitido. Por isso que o nome é renda ativa. Depende que você esteja sempre ativamente ali para você estar recebendo esse salário. Outros exemplos também, o fora da CLT seria, por exemplo, um autônomo que ele tem lá uma cartela de clientes que ele tem que estar atendendo os clientes dele. Como ele é uma única pessoa ali que atende todos aqueles clientes, ele precisa necessariamente, para ele poder estar faturando, para ele poder emitir nota, para ele conseguir receber o seu dinheiro no final do mês, tá atendendo esses clientes, atendendo a demanda desses clientes, seja um advogado, seja um contador, para assim ele poder estar faturando no final do mês e estar recebendo aquele dinheiro. Então tudo isso são exemplos de renda ativa. Vendedor também é um exemplo de renda ativa. Embora você tenha algumas modalidades de vendedores onde você consiga ter uma escala maior para você poder estar ganhando dinheiro, caso seja um cara que ele receba comissão, porque aí ele já vai estar recebendo de acordo com a produtividade dele. Quanto melhor vendedor ele for, quanto mais ele vender, mais ele vai estar ganhando. Pode ser lá um vendedor que ele tem um salário fixo mais comissão, ou pode ser um vendedor que tem apenas comissão, mas tudo isso depende exclusivamente de você ir lá todos os dias, cumprir um determinado horário, cumprir uma determinada função e com isso você vai estar recebendo um salário, você vai estar recebendo ali um pagamento por aquele serviço que você prestou. Mas aí a gente tem um grande problema que eu quero trazer
trazer com vocês aqui, principalmente quando a gente fala sobre o CLT. É a questão de você saber calcular exatamente o quanto que você ganha por hora. A maioria das pessoas faz uma conta de pegar o seu salário bruto e dividir pela quantidade de horas trabalhadas no mês. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o Brasil, em média, o brasileiro trabalha 220 horas por mês, que serão 44 horas semanais, multiplicado por 5 dias na semana. Então, pegando como exemplo aqui um salário... Vamos pegar como exemplo 2 salários mínimos, que seria um salário de uma pessoa aí, que hoje o salário mínimo estando R$ 1.212, seria R$ 2.424, seria o salário de uma pessoa. Vamos considerar isso aqui um salário para a gente fazer as nossas continhas. Se você pegar 2.424, dividir por 220 horas, você chega no valor de R$ 11 que essa pessoa ganha por hora que ela está trabalhando ali naquela empresa. Só que tem um grande problema nisso daqui, porque você não ganha R$ 2.424. Isso aqui é o bruto que você recebe, você tem que considerar, é o líquido que você recebe, porque em cima desse bruto vai ter desconto de IR, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, vai ter o desconto do INSS, vai ter o desconto de 6% também do benefício do Vale Transporte, que algumas empresas descontam, outras já não, depende aí, varia de empresa para empresa. Então tudo isso daí serão descontos que você teria. Então, para a gente ter uma conta mais correta, seria você pegar o seu valor líquido do salário e dividir esse valor líquido por 220 horas, que aí sim você consegue chegar no valor de quanto que é o seu salário hora que você recebe. Mas mesmo assim, do meu ponto de vista, essa conta ainda também está errada, porque a gente tem que partir do princípio que ninguém dorme e acorda já no trabalho, a não ser que você trabalhe em home office, né? Tirando, exceto que as pessoas que trabalham em home office, você tem que considerar também o seu tempo de locomoção da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, do trabalho para a faculdade, porque é um tempo que você está destinando exclusivamente para o trabalho. É um tempo que você poderia estar desenvolvendo outras fontes de renda, é um tempo onde você poderia estar estudando para poder fazer uma pós-graduação, é um tempo que você poderia estar fazendo milhares de coisas diferentes, até mesmo coisas que te gerem novas fontes de renda, só que você está destinando esse tempo exclusivamente para o seu trabalho. Então, na minha opinião, a gente também tem que considerar o tempo de locomoção que você leva para ir da sua casa para o trabalho, do trabalho para sua casa ou do trabalho para a faculdade, depende aí da sua rotina. Então vamos pegar aí como exemplo um cara que gaste, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então a gente está falando de 3 horas por dia que essa pessoa gasta, considerando uma média de 22 dias úteis que nós temos no mês aí, a gente está falando de 66 horas a mais que a gente tem que colocar na nossa continha de horas mensais que a pessoa vai estar trabalhando. E aí, com a nossa conta, muda um pouquinho de figura. Eu ainda vou ser gentil e vou continuar considerando o salário bruto aqui, tá? Mas, de novo, eu bato na tecla para vocês que o correto seria você fazer a conta pelo salário líquido depois que você tira todos os descontos de imposto de renda, de INSS ou qualquer outro desconto a mais que tinha. Mas vamos considerar um salário aí de 2.424, igual do exemplo anterior, e agora a gente não vai mais dividir por 220 horas, vamos dividir por 286 horas, que faz com que tenhamos R$ 8,47 como salário hora. Uma diferença bem grande, se sair lá de R$ 11 que você tinha antes para R$ 8,47. Então, eu quero trazer essa continha aqui para fazer deixar uma pulguinha atrás na orelha de cada um de vocês, para poder refletir um pouquinho e pensar, falar assim, pô, será que realmente vale quanto que eu tô ganhando por hora, por o tanto que eu tô trabalhando? Será que realmente é isso que eu mereço? Quero deixar essa pulguinha atrás na orelha para vocês pensarem um pouquinho na resposta para isso daí. Bom, agora que eu já expliquei sobre a renda ativa e trouxe aqui a continha do CLT para vocês, temos que falar do assunto principal desse vídeo aqui, que com certeza foi o que fez com que vocês viessem a assistir esse vídeo aqui, que é a questão da renda passiva. Antes de mais nada, a gente tem que partir do zero e explicar o que é a renda passiva. Renda passiva é basicamente aquela renda onde você vai desenvolver alguma coisa, seja um produto, seja uma música, seja qualquer tipo de coisa, um conteúdo que você vai disponibilizar na internet e você vai ter o trabalho de produzir aquilo uma única vez, porém você vai colher frutos daquilo ali durante longos e longos meses, até mesmo anos. Então você vai ter o trabalho de ali só fazer aquilo ali uma única vez, não é algo rotineiro, não é algo constante, igual quando a gente fala da renda ativa. Você vai ali, vai ter o trabalho de fazer aquilo uma única vez e com isso você vai
continuar colhendo frutos daquilo ali. Então, por exemplo, quando um cantor vai lá, ele lança uma música, em todo lugar que essa música estiver cantando, assim, que for uma rádio, seja um outro cantor que está cantando essa música ela é licenciada. O outro cantor está cantando a música de uma outra pessoa, quando o Roberto Carlos vai lá e canta a música da Ivete Sangalo, a Ivete Sangalo vai estar recebendo dinheiro do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos tem que ter a licença, vai pagar os royalties para aquela música, os direitos autorais pelaquela música. Quando a música toca no Spotify, o Spotify também tem que pagar para o cantor, o compositor, todo mundo que está relacionado com aquela música. Quando toca no YouTube, quando toca em qualquer outro canto, você tem as pessoas recebendo dinheiro. Então vocês entendem que foi um trabalho feito uma única vez. O trabalho de produção dessa música, toda a equipe, o cantor, o compositor, teve o trabalho uma única vez para poder desenvolver aquela música e depois, a partir disso, depois da música lançada, eles continuam colhendo frutos daquela música ad eterno, enquanto aquela música estiver disponível nas plataformas. Aí eu quero trazer aqui para vocês 3 exemplos de renda passiva que eu particularmente hoje tenho essas 3 fontes de renda passiva e é algo que você pode começar a desenvolver assim que acabar esse vídeo, tá? Então eu vou passar para vocês um roadmap, como que você pode fazer para desenvolver cada uma dessas rendas. A primeira fonte de renda passiva que eu quero passar para vocês são o recebimento de dividendos e o recebimento de proventos. Para quem não sabe, dividendo é basicamente um percentual do lucro líquido de uma empresa que vai ser distribuído para os sócios. Quando você entra na Bolsa de Valores, que eu vou estar deixando um vídeo linkado aqui em cima para você sobre como começar a investir, onde você pode estar abrindo conta em algumas corretoras diferentes, como saber se uma corretora é confiável, se não é, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Mas basicamente, depois que você abre a sua conta numa corretora e você entende o que você está fazendo, é importante que você realmente entenda o que é uma ação, pesquise sobre as ações antes de você começar a investir. Mas vamos supor que você vá lá, estudou sobre investimento, estudou sobre ações e você escolhe algumas ações que você quer estar investindo. A partir disso, você se torna um dos sócios daquela companhia. Como você vai virar um dos sócios daquela companhia? Quando aquela companhia tiver um bom resultado no ano e ela for fazer a distribuição de dividendos para os seus sócios, como você é um dos sócios dela, você vai estar recebendo os dividendos, lógico que em relação à quantidade de dinheiro que você investiu. Então, se a gente for citar, por exemplo, a Petrobras, no ano de 2022, vai fazer uma distribuição de R$ 6,73 de dividendos para todo mundo que tenha ações da Petrobras. Então, se você possui uma ação da Petrobras, você está recebendo R$ 6,73. Se você possui 10 ações da Petrobras, está recebendo aí R$ 60 e pouquinho. Se você tem 100 ações da Petrobras, vai estar recebendo 600. Se você tem 1.000 ações da Petrobras, vai estar recebendo R$ 6.000 e assim vai indo em relação ao dinheiro que você investiu naquela empresa, que vai determinar a quantidade de ações que você possui daquela empresa. E os proventos é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que o provento é quando você investe em fundos imobiliários. Lógico que a maneira como você vai analisar um fundo imobiliário é muito diferente da maneira com a qual você vai analisar uma ação. Por isso que eu também vou deixar linkado aqui em cima um vídeo onde eu explico para vocês o que são os fundos imobiliários e passando assim bem de leve um briefing para vocês verem como que vocês podem analisar alguns fundos imobiliários. Dá uma olhadinha nesses vídeos que eles vão ser um ótimo complemento para esse aqui, beleza? Bom, segunda fonte de renda passiva que eu quero passar para vocês aqui são os royalties. Eu citei para vocês, por exemplo, os royalties de música, mas a gente não precisa se limitar apenas à música. Hoje, uma maneira muito fácil de você conseguir receber dinheiro através de royalties é você ir lá e escrever um livro. Hoje tem uma plataforma da Amazon que chama Amazon KDP, que é o Direct Publishing, onde você só precisa pegar e escrever um livro no Word mesmo, você só precisa ter computador, você só precisa ter um computador, mais nada, tá? Computador acessa a internet e você pode estar publicando o seu livro lá na Amazon, é só fazer uma conta nesse Amazon Direct Publish e lá ele vai possibilitar que você faça a publicação do seu livro, seja na versão física, que infelizmente ainda não está disponível aqui para o Brasil, seja na versão digital, que aí sim está disponível para o Brasil e você consegue disponibilizar o seu livro para ser vendido no próprio site da Amazon. Com isso, cada venda que ocorra do pessoal comprando o seu livro, você vai receber um percentual daquela venda e a Amazon vai ficar com outro percentual. No meu caso, eu vou colocar até na tela para vocês darem uma olhadinha, eu tenho um livro lá publicado que é o Guia Básico do Investidor Iniciante e lá, para cada venda que ocorra, eu coloquei o menor preço possível para realmente ser um livro extremamente acessível para todo mundo que tem interesse em aprender sobre investimento. A Amazon não deixou com que eu baixasse mais o preço, embora eu quisesse.
cada venda que ocorra do livro, 70% fica para mim, 30% fica para a Amazon, quando a gente fala da versão de e-book, tá? A versão do Kindle, que qualquer pessoa que baixa o aplicativo do Kindle no seu iOS ou no seu Android pode estar lendo por ele, ou realmente quem tiver o aparelho do Kindle pode estar lendo por ele, que não tem problema nenhum, vai ser compatível tanto com o celular quanto com o aparelho do Kindle para a pessoa começar a ler esse livro. Inclusive, vou estar deixando o link do meu livro aqui embaixo, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá que eu garanto para vocês que vale muito a pena que vocês leiam esse livro. Se você quer realmente começar do zero, não tem conhecimento nenhum sobre investimentos, ou está realmente começando, mas ainda tem algumas determinadas dúvidas, quer pegar mais base, leia esse livro, que esse livro realmente foi feito para quem está nessa fase, para aquela pessoa que está agora começando a entrar nesse mundo dos investimentos. Bom, e a terceira fonte de renda passiva que eu quero passar para vocês é justamente o que vocês estão fazendo aqui, que vocês estão contribuindo para a minha fonte de renda passiva, que é basicamente o AdSense. A gente tem hoje disponível pelo Google, principalmente, dois tipos principais de AdSense, né? A gente vai ter os AdSenses de anúncios em sites e os AdSense também em vídeos no YouTube. Se você tem um canal no YouTube e você atinge aí os dois critérios que eles consideram como básicos para você ativar a monetização de conteúdo, que é você ter no mínimo 1.000 inscritos no seu canal e você ter 4.000 horas assistido nos últimos 365 dias, você começa a ativar a monetização do conteúdo do seu canal. E para cada 1.000 views que você tenha por vídeo, você vai estar recebendo uma quantia em dólar que vai ser condizente com o segmento do seu canal. Então não posso falar para você aqui, se você tiver um canal de games, você vai ganhar tanto se você tiver determinada quantidade de views. Tudo isso é muito relativo. Vai em relação à quantidade de vídeos que você posta por semana, vai em relação ao alcance dos seus vídeos, vai em relação à quantidade de views dos seus vídeos, vai em relação à quantidade de anúncios que tem dentro do setor do seu vídeo. Então, por exemplo, o meu canal é voltado para o ramo de finanças e investimentos, que é um dos segmentos que mais bem paga aqui no YouTube, porque tem muitas pessoas que anunciam dentro desse segmento. Diferente, por exemplo, das pessoas que têm um canal de culinária, onde você talvez vai ter menos empresas anunciando em comparação com empresas de finanças, empresas de investimentos. Então não posso te passar aqui um valor exato do quanto você vai estar ganhando de acordo com o seu canal, mas basicamente você atinge esses critérios, você começa a ganhar, e o mais interessante, claro, é que você vai receber em dólar. Então, se você recebe 20 dólares que seja, a gente está falando aí de mais de 100 reais. Se você recebe 200 dólares, estamos falando de 1.000 reais que você vai estar ganhando por mês com a visualização dos seus vídeos, com a monetização do seu conteúdo. Aí você fala assim, pô João, mas eu morro de vergonha de ter um canal no YouTube, eu não sei se eu tenho vocação para isso. Não tem problema nenhum. Hoje a gente tem várias plataformas onde você pode estar criando um blog, por exemplo, e no seu blog você pode vincular anúncios de AdSense também. Sabe aqueles anúncios quando você está navegando no site que fica ali na lateral? Para cada clique que alguém que acessou o seu site, clique naqueles anúncios, o dono daquele site vai estar recebendo um percentual daquele anúncio, vai estar ganhando dinheiro. Então também é outra maneira de você monetizar o seu site. E hoje a gente tem várias ferramentas de criação de site. Você não precisa necessariamente ter conhecimento de programação, entender sobre HTML, CSS, JavaScript para você ter o desenvolvimento de um site web. Você consegue hoje através de plataformas como a WordPress, a HostGator, a Wix, que eu vou estar colocando aqui também. Todos eu vou estar deixando linkado aqui na descrição, tá? Para vocês darem uma olhadinha. São vários sites onde você pode ir lá e começar a criar o seu site, que eles já vão te dar basicamente o layout pronto e você só precisa começar a encher o seu site de conteúdo e se atentar com a questão do SEO, tá? Que é o Search Engine Optimization. Estuda muito sobre isso, porque isso daí é basicamente você entender como que você vai ranquear o seu site dentro do Google para que o seu site seja facilmente achado. Vamos dar um exemplo besta aqui. Quando você vai no Google, joga Amazon, ele vai encontrar diretamente a Amazon. Mas vamos supor que você vá lá no Google e joga o nome de um produto. Talvez a Amazon não pode ser a primeira opção que vai aparecer para você. Talvez apareça outras lojas que estejam vendendo aquele produto. Por quê? Porque talvez aquelas lojas, se elas não estão pagando um anúncio mais caro do que a Amazon, talvez elas tenham um esquema de SEO, de vinculação para aquele produto que hoje o algoritmo do YouTube entende como aquele produto sendo o mais assertivo para a pesquisa que você fez. Então, falando assim de forma bem resumida, tá? O SEO é basicamente isso daí. Então, se você tem interesse em criar um site, recomendo muito demais que você estude o máximo possível sobre SEO, tá? SEO, vou colocar aqui como se escreve para vocês pesquisarem que não tem erro.
Bom, este foi o vídeo, eu espero demais, do fundo do coração, que todos vocês tenham gostado dessas dicas. Comenta aí qual dessas dicas que vocês mais gostaram, comenta o que vocês acharam no vídeo também, porque realmente isso me apoia demais. E claro também, se você tiver qualquer crítica ou elogio, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. E tchau, tchau, forte abraço, até o nosso próximo vídeo.